O silêncio na sala de reuniões do 25º andar, onde só pisavam os executivos de alto nível, era tão pesado que dava para ouvir a respiração ofegante de Miguel. Ele estava parado, sozinho, no meio daquela mesa de mogno brilhante. À sua frente, o gerente sênior, Dr. Otávio, não estava apenas zangado, ele estava furioso. Miguel, você é o câncer desta empresa. Otávio gritou, batendo na mesa com tanta força que o som ecoou. Esta é a sua análise de mercado? Parece um trabalho de criança. Nossos investidores estão prestes a retirar milhões por causa deste lixo. Você é um funcionário que só sabe existir. Você é um zero. Miguel, magro, de óculos, e conhecido por todos como o fantasma, porque ele raramente falava e passava despercebido, apenas apertou os punhos. Ele sabia o quão importante era o capital de risco que eles estavam prestes a perder. Otávio pegou a pilha de papéis que Miguel tinha passado a noite inteira fazendo, rasgou-os com um sorriso cruel no rosto, e os jogou no rosto de Miguel. Lixo! Saia daqui e vá fazer algo que você é bom. Talvez fazer café, ele zombou, e o resto dos gerentes na sala riram, uma risada fria e de snobismo corporativo. Miguel se inclinou, pegou um pedaço de papel rasgado do chão, seu único trabalho nas últimas 48 horas, e seus olhos, geralmente calmos, brilharam com uma tristeza profunda. Ele havia tentado. Ele havia avisado. Mas, neste mesmo instante, a porta da sala de reuniões se abriu com um estrondo. Não era o cafezinho. Não era a secretária. Era a Dona Clara, a CEO, com o rosto pálido e os olhos arregalados de puro terror. Otávio, pare. A auditoria financeira, o sistema, está comprometido. Perdemos o acesso a todos os nossos dados confidenciais da segurança cibernética e o pior. Um hacker roubou nossos fundos de emergência. Se não recuperarmos em 10 minutos, o compliance regulatório nos fecha e a empresa fará falência. Otávio riu, um riso nervoso e incrédulo. Isso é impossível, Clara. Nossos protocolos de segurança são de ponta. Quem poderia fazer isso? Os olhos desesperados de Clara vasculharam a sala e, ignorando Otávio, caíram sobre o homem que estava prestes a ser despedido, Miguel. O fantasma. Miguel Belo ofegou. Você consegue consertar? Eu sei, você fez algo antes, você salvou a empresa uma vez, você consegue de novo. Miguel olhou para o papel rasgado em sua mão, depois para Otávio, que estava com a boca aberta em choque. O tempo estava correndo. Os fundos estavam se esgotando. Será que Miguel conseguiria perdoar a humilhação e salvar a empresa que o tratou como nada, antes que o relógio batesse zero? E o que, exatamente, Miguel havia feito antes para que a CEO estivesse implorando por ajuda? Voltamos 3 meses. Miguel não era o executivo mais barulhento na Alpha Tech Solutions. Na verdade, ele era o mais silencioso. Enquanto outros usavam ternos caros e falavam sobre seus investimentos e bônus, Miguel usava o mesmo terno simples e só falava quando era estritamente necessário. Ele era um programador de nível júnior na divisão de tecnologia da informação, mas seu coração e mente eram de um gênio em engenharia de software. Seu silêncio era frequentemente confundido com fraqueza e incompetência, o preconceito era forte. Na Copa, ele ouvia gerentes como Otávio falando alto, o fantasma. Ah, ele é um dos cotistas que só está aqui para cumprir cota de diversidade. Ele não tem a mentalidade de empreendedor para chegar ao topo. Esse era o racismo sutil e o snobismo corporativo que Miguel enfrentava todos os dias. Um dia, 3 meses atrás, a Alphatec estava prestes a lançar seu maior projeto de inovação digital. A noite do lançamento era tensa, cheia de stakeholders e a mídia. De repente, todas as telas de apresentação ficaram pretas. Um bug de segurança cibernética devastador atingiu o sistema. O pânico era total. Os consultores de nível sênior entraram em colapso. Mas, na escuridão, Miguel, que deveria estar apenas organizando cabos, sentou-se em um terminal. Ele não disse uma palavra. Seus dedos voaram pelo teclado em uma velocidade que ninguém jamais viu. Em 15 minutos, enquanto o pânico atingia seu pico,
ele encontrou o código malicioso, o isolou e ativou um protocolo de segurança que ele mesmo havia desenvolvido em seu tempo livre. O sistema voltou. O lançamento foi um sucesso. Clara, a CEO, soube do que ele fez. Ela não fez um anúncio público, não queria que Otávio, o arrogante, soubesse que um júnior havia salvado o dia, mas ela deu a Miguel uma chave mestra para a sala de servidores e uma permissão secreta, se houvesse risco operacional e ela não estivesse por perto. Ele teria o poder de intervenção. Mas Miguel permaneceu humilde, principalmente, silencioso. Ele continuou a ser o fantasma recebendo o mesmo salário e o mesmo tratamento frio dos executivos de cima. Otávio não sabia dessa história. Para ele, Miguel era apenas o funcionário preguiçoso que bebia o último café. Na semana passada, Miguel descobriu uma falha de segurança da informação que poderia ser explorada por um hacker. Ele passou 48 horas em sua mesa, sem dormir, desenvolvendo a análise de risco e a solução, os mesmos papéis que Otávio havia acabado de rasgar. Ele tentou avisar. Mas a arrogância de Otávio era muito grande. Agora, o hacker, e Otávio não sabe que era o chefe do projeto que foi demitido injustamente há um mês e está buscando vingança, usou a falha que Miguel tentou corrigir. De volta ao presente. O rosto de Miguel estava calmo. O tempo estava se esgotando. Você consegue de novo? Clara implorou. Miguel olhou para Otávio, o gerente sênior que o humilhou e rasgou seu aviso, e ele deu o seu passo mais alto e menos silencioso. Ele não disse sim. Ele apenas entregou o pedaço de papel rasgado que havia pego do chão para a CEO e apontou para uma palavra. Abre essa pasta, agora, ele comandou com uma voz que nunca haviam ouvido antes. O que estava escrito no papel rasgado de Miguel? E por que, mesmo com a empresa à beira da falência, Otávio tentou impedir Miguel de chegar ao servidor? Clara, a CEO, pegou o pedaço de papel rasgado das mãos de Miguel. Era apenas um fragmento de página, amassado, mas com 3 palavras sublinhadas em caneta vermelha, protocolo-chave ômega. O que é isso, Miguel? Onde está essa pasta? Clara perguntou, com a voz tremendo de ansiedade. O pânico na sala estava aumentando. Os outros executivos cochichavam, olhando para o relógio na parede, que marcava 7 minutos para o colapso financeiro. Otávio finalmente acordou do choque. Ele não podia permitir que o fantasma o salvasse, não depois da humilhação pública. Isso mancharia sua reputação de liderança sênior. Clara, não perca tempo com esse funcionário de baixo escalão. Otávio rosnou, tentando agarrar o papel de Clara. Ele está em choque. Chame a segurança cibernética externa, chame o nosso consultor de gestão de risco. Miguel deu um passo à frente, seu olhar fixo em Otávio. Pela primeira vez, ele não parecia o homem que sempre se encolhia, ele parecia um general no campo de batalha. Sua calma era um contraste ensurdecedor com o caos. Otávio, se você tentar me impedir, a Alpha Tech Solutions irá à falência em 6 minutos e 30 segundos, disse Miguel, sua voz baixa, mas perfurando o barulho. Era uma ameaça profissional, baseada em puro conhecimento técnico. Esta falha de segurança só pode ser corrigida por alguém que a previu. E só havia um aviso. Ele apontou para os restos de seu trabalho rasgado no chão. Clara, que confiava instintivamente em Miguel desde o primeiro salvamento, ignorou Otávio. Onde está essa pasta, Miguel? Me diga. No segundo andar, arquivo F14. É uma sala de servidor que só abre com esta chave, Miguel respondeu, tirando do bolso a chave mestra que ela havia lhe dado há meses. Clara pegou a chave e correu para a porta. Otávio a seguiu, furioso, mas Miguel foi mais rápido. Ele atravessou a porta antes de Otávio, descendo os degraus em disparada. O twist, enquanto corriam, Otávio, levado pelo puro snobismo corporativo e raiva, tentou empurrar Miguel na escada. Mas Miguel, o homem silencioso, que sempre era subestimado, tinha olhos na parte de trás da cabeça. Ele desviou rapidamente, e foi Otávio quem perdeu o equilíbrio. Você não vai me impedir de salvar a empresa, Otávio, Miguel disse, parando por um instante, olhando para o gerente sênior que cambaleava. Era a justiça poética começando a se manifestar.
Eles chegaram ao arquivo F14. Miguel abriu a porta com a chave. Lá dentro, em um monitor antigo, estava rodando um código simples, mas poderoso, o protocolo chave Ômega. Isto é uma interface de comando, explicou Miguel, trabalhando no teclado. Eu construí isso como um plano de contingência para a falha que Otávio ignorou. Ele não apenas reverte os fundos roubados para uma conta de custódia digital criptografada, mas também rastreia o endereço IP do invasor. Nossos ativos financeiros estarão seguros em 3 minutos. O grande choque, Otávio, ofegante, entrou na sala. Ele viu o código de Miguel e percebeu que a sua humilhação não o havia apenas exposto a CEO, havia quase causado a perda de milhões. Você não pode fazer isso, Miguel, gritou Otávio. Se você fizer isso, eu serei responsabilizado por negligência e por não dar atenção à sua análise de mercado. Isso vai acabar com a minha carreira. Pare com isso. Miguel não parou. Ele digitou as últimas linhas de comando. Na tela, uma mensagem verde piscou: reversão e rastreio concluídos. Fundos seguros. Hacker localizado. O tempo parou. A empresa estava salva. Miguel se levantou, limpou as mãos e finalmente olhou para Otávio. Você me chamou de câncer, de zero, e rasgou o trabalho que salvou esta empresa 2 vezes, disse Miguel. Você não queria que eu tomasse o café, mas eu acabei de lhe dar a xícara mais amarga de sua vida. Clara entrou na sala, olhando para a tela. Alívio inundou seu rosto. Está feito. Estamos seguros. Miguel, eu. Ela parou de falar quando o endereço IP do hacker foi convertido em um nome de usuário e, em seguida, em um nome completo, que apareceu em letras vermelhas gigantes na tela: Ricardo Mendes, ex-chefe de desenvolvimento de projetos. Ricardo Mendes. Otávio sussurrou, pálido. Ricardo era um dos seus amigos, um colega de golfe, a quem Otávio havia demitido injustamente no mês passado para abrir espaço para um parente. Ele havia criado o ambiente para essa vingança. Mas Miguel não parou por aí. Ele pegou um pequeno pendrive da sua calça, inseriu-o no computador e abriu uma pasta chamada Prova, o fim de Otávio. Um arquivo de áudio começou a tocar. Era a voz de Otávio, na semana passada, falando no telefone com alguém. Otávio, no áudio não, eu não vou sequer olhar para o relatório daquele cara, o Miguel. É perda de tempo. Deixe o sistema aberto por enquanto. Eu só preciso de uma desculpa para demiti-lo antes que ele se torne um problema. O áudio revelava não só a arrogância de Otávio, mas a sua negligência intencional que quase levou a Alphatec à ruína. Ele estava mais preocupado em bullying e em derrubar um colega do que com a gestão de risco da empresa. Clara olhou para Otávio com uma fúria fria. Os olhos de Otávio, antes cheios de arrogância, estavam agora cheios de terror. A sua carreira de milhões e a sua reputação estavam desmoronando diante do homem que ele chamou de zero. Miguel. Otávio tentou se explicar. Miguel o interrompeu. Sabe qual é a diferença entre nós, Otávio? Você tem um cargo. Eu tenho o conhecimento. Você vive do status e da humilhação. Eu vivo da solução. Clara apontou para Otávio, seu rosto uma máscara de decepção e raiva. Otávio, você está demitido. Segurança. Leve-o para fora da propriedade. Agora. Otávio foi levado, gritando que era tudo um erro. A justiça poética foi servida fria. Clara se virou para Miguel, seus olhos brilhando. Miguel, você salvou a empresa 2 vezes. Você não é mais o fantasma. De hoje em diante, você não é mais um júnior. Você é o novo diretor de segurança de informação, com um salário executivo e total autonomia. E seu primeiro trabalho é me ajudar a limpar a casa. Miguel sorriu, pela primeira vez na frente de todos na Alphatec. Ele tinha enfrentado o preconceito, superado o bullying e se levantado contra o snobismo corporativo. Ele aceitaria a promoção? E como será que Otávio, agora desempregado e desgraçado, tentará se vingar do funcionário silencioso que o derrubou? Família Maicon Stories, a história continua.
Se você amou esta virada de jogo épica e a justiça poética, deixe seu like. Compartilhe com todos que precisam ver um Underdo Comeback. E, claro, se você ainda não se inscreveu, não perca o que acontecerá a seguir. Inscreva-se e ative as notificações.